Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Hoje vamos nos deter no verso 15 até o verso 21. Você sabe que na vida tudo requer planejamento, né? Ontem tivemos aqui o chá da Catarina, já em preparação ao casamento, né, com o Eduardo. E casamento precisa de planejamento. Tá certo que tem gente que simplesmente diz assim, vamos casar? Vamos. Aí vai e casa. Né? Mas, via de regra, demanda, sim, planejamento. Não é assim. As coisas não acontecem assim da noite para o dia. Tudo requer planejamento nessa vida. Até mesmo uma viagem. Até mesmo o dia de folga. Né? O meu dia, não sei qual é o seu dia de folga, o meu dia de folga é segunda-feira. Né? Então, quando chega na segunda-feira, eu olho para a Simone, chega domingo à noite, quando acaba o culto da noite, eu olho para a Simone, ela olha para mim e a gente diz, sextou. Né? Isso é nosso domingo para segunda. E então a gente vai planejar a nossa segunda. O que a gente vai fazer amanhã? E a gente aprendeu isso, que mesmo isso precisa ser planejado. Teve uma vez que nós não planejamos, na segunda de manhã acordamos. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos passear. Passear onde? Vamos lá no parque. Que parque? Vamos lá no parque de Sorocaba. A gente ficou sabendo que lá tem um parque muito bonito e decidimos ir. Fomos, pegamos o carro e fomos. Chegamos lá, ele não abre às segundas-feiras. Imagina a alegria. Se tivéssemos planejado, minimamente, nós teríamos então acessado a internet, olhado lá na internet os horários e dias que o parque fica aberto. Tudo requer planejamento, e planejamento tem a ver com sabedoria, tem a ver com prudência, tem a ver a viver a vida não de qualquer forma, mas com cuidado, com prudência. É exatamente isso que nós vamos ver nesse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15 a 21. Vamos ler. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós estamos em culto, louvando ao Senhor. E agora a gente não para o culto, por conta da Tua palavra. Não. Nós continuamos a louvar ao Senhor, a cultuar o Senhor. Mas agora ouvindo a Tua palavra e atendendo a Tua voz. Senhor, recebe então o culto que prestamos agora. Que o Teu Espírito nos conduza a isso. E que o Senhor o receba por meio do sacrifício de Cristo. É assim que nós oramos, em Cristo. Amém. Amém. Em poucas palavras, o que Paulo vai dizer aqui é como filho da luz, viva com sabedoria e se encha do Espírito Santo. Como filho da luz, viva com sabedoria e se encha do Espírito Santo.
Por que filho da luz? Porque na sessão anterior, no verso 7 até o verso 14, Paulo diz que somos filhos da luz. Uma vez que o Senhor já nos resgatou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos fez o seu povo, a sua igreja, nós somos filhos da luz. É exatamente por isso que o verso 15, Paulo começa com um portanto. Essa conjunção conclusiva aí. É interessante porque essa é a quinta vez que Paulo usa o portanto. Preste atenção nisso, interessante. Olha o capítulo 4. Portanto, verso 1. Olha o capítulo 4, verso 17. Portanto. Olha o capítulo 5, verso 1. Portanto. Olha o capítulo 5, verso 7. Portanto. Talvez na sua tradução não esteja portanto, seja por isso, mas é a mesma ideia. E o verso 15, portanto. Por que Paulo está dando tanto portanto aqui? Por que é tanto por isso, o portanto? Porque ele quer, uma vez que o capítulo 1 até o final do capítulo 3, ele enfatizou a obra da salvação, a obra gratuita da salvação que temos por meio de Cristo Jesus. Uma vez que ele enfatizou nessa primeira sessão da carta a nossa nova identidade em Cristo, por conta do sacrifício de Cristo por nós, agora então, ele vai enfatizar como nós devemos viver à luz disso. Como nós devemos viver à luz do que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Portanto, peço-vos que andeis de modo digno da vossa vocação. Portanto, não andeis como andam os gentios. Portanto, como filhos amados, andai em amor como Cristo. Portanto, evite a companhia deles. E agora, então, o verso 15, ele vai dar, então, o quinto portanto. E nesse quinto portanto, ele vai dizer, como filho da luz, portanto, como filho da luz, viva com sabedoria. Viva com sabedoria. Preste atenção no verso 15. Por que eu estou dizendo que Paulo exorta aqui a vivermos com sabedoria? Vamos entender isso. Verso 15, ele diz, preste atenção no seu procedimento. Estai atentos no seu procedimento. Ou, de acordo com a corrigida fiel, veja prudentemente como você anda. Veja prudentemente como você anda. Na minha época de missionário, nós atuamos por um tempo lá como vocês sabem, no acampamento do Palavra da Vida, lá no Recife. E era bem interessante as brincadeiras noturnas. Nas brincadeiras noturnas, normalmente a gente colocava os jovens e adolescentes, lá tem uma floresta perto, e então os meninos iam brincar nessa floresta com objetivos. Era descobrir um tesouro, então eles precisavam de um mapa para descobrir esse tesouro, ou descobrir a bandeira da equipe adversária, alguma coisa assim. E era bem interessante, porque dava para identificar dois tipos de jovens e adolescentes. Tinha aquele que ia à lavonter. Ele ia, parecia maluco, saía correndo assim no meio da trilha do mato, no escuro, não queria nem saber se tinha buraco, não queria saber se tinha bicho. Ele saía correndo, não sabia nem para onde ia. Ele ia acompanhando todo mundo. Mas tinha o outro não. O outro tipo, ele era prudente. Ele não saía correndo, ele ia andando, ele tinha um mapa que ele ia verificando, ele gastava tempo pensando qual trilha ele iria tomar, o que tinha a ver, quais eram os perigos, se a equipe adversária poderia estar
no próximo arbusto escondido para pegá-los. Ele era prudente. Tinha um malucão, saía correndo, não sabia exatamente para onde ia, mas tinha o prudente. Lendo isso aqui, me parece que Paulo ele está dizendo exatamente isso para a gente. Seja prudente como você procede, como você anda. Tome cuidado. Sabe aquelas pessoas que vivem assim, a louca? Né? Começa a namorar uma pessoa sem critério nenhum. Achei legal, bonitinho, bonitinha, é legal. E aí as pessoas começam a aconselhar, olha, cuidado, essa pessoa não é crente, cuidado, essa pessoa pensa assim, pensa daquele jeito, olha, tem esse hábito, tem aquele outro hábito. Quer saber? Estou nem aí, eu vou casar com essa pessoa mesmo. Isso é viver à la vontade. Sabe aquelas pessoas que são casadas e começam, então, a ter relações extraconjugais? Sabe qual é o sentimento? Quer saber? Estou nem aí. Vou chutar o pau da barraca. Eu mencionei agora há pouco a questão do dízimo e da oferta. Existem pessoas que vivem assim com o seu próprio orçamento doméstico. Quer saber? Eu mereço, eu vou gastar. Não tem nem orçamento na sua casa. Não tem nem planejamento. Eu vou comprar essa TV mesmo, porque eu mereço, eu trabalho, e vai e compra. Tá, mas e aí como você vai pagar? Não, depois a gente vê. Depois a gente vê. São pessoas que vivem exatamente dessa forma. E é interessante porque, só um parêntese aqui, com essa questão financeira, é que aí começa a passar necessidade, né? Porque não tem planejamento, não tem prudência quanto aos seus próprios recursos, começa a passar necessidade, aí vem para a igreja. Pastor, estou precisando de ajuda. E se a igreja percebe esse problema, como eu escrevi na pastoral dessa semana, né? Às vezes nem sempre ajuda da cesta básica. Às vezes até atrapalha. Porque a pessoa precisa ser exortada em relação a isso. Né? E aí quando a gente não dá, a igreja é insensível. A igreja é aquilo e aquilo outro. Né? Fechando parêntese. São pessoas que vivem imprudentemente. Esse andar com atenção, com prudência, Paulo ele vai desenvolver um pouquinho melhor isso aqui. Acompanhem comigo, ainda no verso 15, ele diz que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábio. Ele está dizendo que viver dessa forma, com critério, com prudência, é uma vida de sabedoria e não de tolice. O que é a sabedoria? Irmãos, eu vou abrir outro parêntese. Hoje é o dia dos parênteses. Nem sempre, no seu estudo das Escrituras, nem sempre ajuda você pegar o dicionário e verificar o conceito daquela palavra no dicionário. Às vezes até atrapalha. Porque se você pegar o conceito de sabedoria no dicionário, ele vai dar um conceito que tem a ver com o cognitivo. Sabedoria é você ter conhecimento. Só que esse não é o conceito bíblico. A palavra de Deus, quando fala de sabedoria, fala de conhecimento, sim, mas conhecimento da vontade de Deus aplicado às nossas vidas. Então, por exemplo, o conhecimento em relação ao casamento.
Nós ficamos sabendo, através da palavra de Deus, que não é a vontade de Deus que tenhamos um relacionamento com alguém que não seja crente. Isso é conhecimento ou isso é sabedoria? Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Você conhece, você sabe que as Escrituras te orientam em relação a isso. O que é a sabedoria? É você aplicar. É você simplesmente dizer, eu vou seguir o que a palavra de Deus diz. Ok? O que é a tolice? A tolice é, primeiro, você não querer saber a vontade de Deus. Estão nem aí. Às vezes, você até sabe a vontade de Deus. Não, eu sei. Eu sei que é errado. Eu sei que essa não é a vontade de Deus. Mas eu não faço. Isso é tolice. Isso é ser tolo, de acordo com as Escrituras. O tolo, então, é aquele que não procura saber a vontade de Deus, ou aquele que sabe a vontade de Deus, mas não a aplica na sua vida. É fazer alguma coisa porque todo mundo faz. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Isso é procedimento de tolo. E aí a gente precisa, então, pensar se nós temos procurado, primeiro, saber qual é a vontade de Deus, e segundo, procurar saber o conselho de Deus a partir de irmãos, de conselho de irmãos mais maduros na fé que nós. Irmãos mais piedosos que a gente. Queridos, nós precisamos de conselhos. Eu e você, nós precisamos de conselhos. Outro dia, meu filho me ligou lá da Hungria. Pai, eu estou precisando de conselho. Falei, cara, se você não aprendeu nada esse tempo inteiro, isso já valeu. Você precisa de conselho. Eu preciso de conselho. Outro dia, quem veio aqui tomar um café comigo foi o pastor Vitor Michel. E aí, no café da manhã, a gente conversando, pastor, estou precisando de conselho. Como é que você faria aqui nessa situação? Me ajuda aqui. Pessoa mais experiente que eu. Pessoa piedosa. Crente no Senhor Jesus. Meu caro, não viva sozinho. Não viva sozinho. Busque conselho. Se você se fechar em você mesmo, você tem uma grande chance de viver como tolo. O tolo, ele tem uma característica. Ele não sabe que ele é tolo. Ele é tão tolo, que ele se acha sábio. Provérbios vai dizer assim, vai dizer isso. O tolo, ele se acha sábio. Não é? O sábio, ele sabe que ele precisa de sabedoria. Então ele corre atrás. Então não se feche em si mesmo. Vá atrás, nós temos tido aqui o programa de discipulado individual, o Marcos e a Priscila estão liderando isso. Nós estamos crescendo, queremos crescer cada vez mais, nós queremos que toda a igreja, sem exceção, esteja ou discipulando ou sendo discipulado. Por quê? Porque nós precisamos de sabedoria. Nós temos que correr da tolice. Como filho da luz, viva com sabedoria. Então preste atenção no seu procedimento, vivendo como sábio e não como tolo. E o verso 16, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O que Paulo quer dizer com isso?
Em Colossenses, Paulo ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa, e lá ele lança um pouquinho mais de luz para a gente. Colossenses capítulo 4, verso 5. Diz assim: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Para Paulo, aproveitar bem cada oportunidade é proceder com sabedoria. Ou seja, é procurar saber qual é a vontade de Deus para uma questão, uma situação específica, aplicá-la às nossas vidas, especialmente levando em consideração os descrentes. O apóstolo Paulo fala aqui de dias maus. Os dias maus, Paulo vai mencionar em 1 Timóteo, no capítulo 3. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias, olha só, os dias maus, esses últimos dias, haverá tempos difíceis, os homens serão, ou amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, interessante, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Esses são os dias maus. Acontece que esses dias maus, porque os homens são assim, Paulo está dizendo que isso traz oportunidade. Como assim? Como assim? A crise, querido, traz oportunidade. Oportunidade de proclamação do Evangelho, através do nosso testemunho como filhos da luz. Em outras palavras, por exemplo, quando um chefe sugere que você faça algo de errado, porque todo mundo faz, é normal. Ele está procedendo de acordo com os dias maus. Lembra lá, os homens serão o quê? Traidores. Isso faz parte. Usando as palavras deles, todo mundo faz. E, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Paulo, como isso pode ser uma oportunidade? Eu vou usar com sabedoria a oportunidade. Eu vou lidar com prudência. Como é lidar com prudência? Eu vou procurar saber qual é a vontade de Deus para essa questão. E vou agir de acordo com a vontade de Deus e não vou proceder de acordo com o que todo mundo faz. Isso é proceder como filho da luz e testemunhar o Evangelho. Quando um marido, um outro exemplo, ele não é o líder amoroso que deveria ser. E aí você vai nas suas amigas, minha querida irmã. Você vai lá no cabeleireiro. Sabe aquela conselheira de cabeleireiro? A terapeuta de cabeleireiro. E aí você, então, expõe aquela situação, expõe o seu marido, não é? Para, então, todas as suas amigas do salão. Qual é o conselho? Ah, Maria, larga a mão desse homem. Você merece ser feliz. É ou não é esse tipo de conselho? Você merece ser feliz. Parte para outra. Mas esse é o procedimento de tola. Você, como filho da luz, filha da luz, você busca saber a vontade de Deus. Espera aí, o que Deus me diz? Como é que eu devo proceder aqui? Deixa eu aplicar isso na minha vida. Como que eu devo testemunhar do Evangelho para esse marido? Dessa forma.
Isso é viver com sabedoria, isso é viver com prudência. Quando a doença bate a porta, um outro exemplo. Nós oramos agora há pouco aqui por alguns irmãos e irmãs enfermos. Essa doença bate a porta, como que as pessoas procedem normalmente? Com desespero, com desesperança, acabou a vida. Esse é um procedimento de tolo. Se nós procedemos como todo mundo procede. Mas espera aí, deixa eu ver como é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus, Ele cuida dos seus filhos, eles a ponto de saber até mesmo contar dos fios da nossa cabeça. É mais fácil, desculpa João, não aguentei, é mais fácil contar a do João, né? Mas Ele sabe os fios da nossa cabeça. O que é isso, queridos? É a soberania de Deus em relação às circunstâncias, até mesmo das mais simples da nossa vida. Ele tem um controle sobre tudo. E eu, sabendo disso, eu aplico na minha vida. Ora, sendo assim, então, o Covid que eu contraio, o câncer que eu contraio, seja lá o que for, até mesmo isso está debaixo do controle soberano do meu Pai, que tem tudo sob o seu controle. Isso é viver com sabedoria, isso é viver com prudência. Como filho da luz, viva com sabedoria. E aí talvez você esteja pensando, legal, pastor, entendi, mas como é que eu faço isso? Eu não sei como viver assim. Eu não sei como fazer isso. Bem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer a partir do verso 18 como a gente faz isso. Primeiro, você busca com prudência saber qual é a vontade do Senhor. É por isso que ele vai dizer isso no verso 17. Entender qual é a vontade do Senhor. Lembre-se que ele já disse isso no verso 10, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Ele já disse isso. Então, viver com sabedoria, com prudência, é viver querendo saber qual é a vontade do Senhor, aplicando às nossas vidas. Só que nós precisamos de ajuda para fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso de qualquer forma, com as nossas forças. Se eu e você buscamos com as nossas próprias forças, a gente não consegue. É por isso que Paulo vai dizer aqui, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está conosco, está em nós, para nos ajudar a fazer a vontade do Senhor. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Seja cheio do Espírito Santo. Isso tem a ver com ser controlado pelo Espírito Santo. Preste muita atenção nisso. Hoje tem uma grande confusão em relação à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, por causa dessa confusão, a gente precisa dizer: o Espírito Santo não é uma força cósmica que está à nossa disposição sempre que a gente encontra os mecanismos corretos para fazer valer a nossa vontade através dessa força que estaria à nossa disposição. O Espírito Santo não é isso. Também ser controlado pelo Espírito Santo não é falar em línguas, não é ter visões, não é ter revelações, não é estar em êxtases espirituais e religiosos. Isso não é ser controlado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus em momento nenhum fala isso. O que Paulo quer dizer aqui, então, em sermos controlados pelo Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo? Lembre-se que ele vem falando de sermos filhos da luz. No verso 8, dá uma olhada aí.
Assim andai como filhos da luz. Verso 9. O fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Então, o fruto do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nós, é bondade, é justiça, é verdade, é a aplicação da palavra de Deus, da vontade de Deus em nossas vidas. Paulo vai dizer a mesma coisa aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Ora, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Veja, viver pelo Espírito, andar no Espírito, ser controlado pelo Espírito, é ser amável, é ser cordial, é ser misericordioso, compassivo, benevolente. Isso significa, minha irmã, que ser cheia do Espírito Santo não é quando você, lá na sua casa, você fala em língua. Ser cheia do Espírito Santo é quando você perdoa o seu marido. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, marido, não é você ter visão e revelação. Ser cheio do Espírito Santo é você ser misericordioso com a sua esposa, mesmo quando ela não merece. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser bondoso, compassivo, benigno. Ser cheio do Espírito Santo, queridos, é ser misericordioso com aquele irmão que a gente acha que é chato. Sabe aquele irmão, na minha infância, eu fui criado na primeira igreja batista da Asa Norte, lá em Brasília. E na nossa igreja tinha os diáconos. A gente tem diáconos aqui, né, irmãos? Nós temos o irmão Cristóvão, nós temos outros irmãos que estão sendo preparados para ser diáconos. Olha, tinha um irmãozinho lá na nossa igreja, um dos diáconos. Pense num camarada chato. Ele não deixava a gente correr. Ele estava sempre lá na porta. Menino, calma, devagar. Que chato. A gente queria entrar de bicicleta. Eu ia muito de bicicleta no domingo de manhã. A gente queria entrar no pátio da igreja, que era muito da hora entrar no pátio de bicicleta, entrar no pátio de bicicleta. E ele estava sempre lá, olhando para a gente. Chato! Como que a gente procede com esse tipo de irmão? Misericórdia. Com misericórdia, com bondade, com benignidade, com aqueles que nós julgamos chatos. Nós não fomos chamados a nos relacionar com pessoas, só com pessoas legais, que a gente julga legal. Nós não fomos chamados para nos relacionar só com pessoas da nossa afinidade, que gostam da mesma coisa que a gente gosta. Ontem à tarde estávamos lá no futebol e eu achei muito legal. Porque ontem teve os adolescentes lá humilhando a gente. O Rafa Pataro, o João, né, os dois João, né, o Porsche e o Felipe, os meninos corriam, chato, gente. Os meninos corriam, que parecia passarinho, e não se cansavam. Chato.
Eu ficava olhando aqui os mais velhos, né? O Eduardo. O Eduardo, ele ia, o time estava voltando. As nossas diferenças, queridos, elas foram postas por Deus, é plano de Deus. Você já pensou nisso? Que as nossas diferenças são plano de Deus para nós vivermos o Evangelho? Ontem à tarde teve aqui o chá da Catarina. E pela manhã teve duas irmãs, a irmã Raquel e a irmã Gisele, preparando as mesas. Irmãos, vocês não fazem ideia do que eu vi. Elas duas estavam medindo, tinha um jarro de flores, vários jarros de flores, elas estavam medindo com fita métrica a distância do jarro de flores em relação à cabeceira da mesa. E ainda perguntaram lá, quando foram colocar um jarro, pastor, o que você acha? É sério que vocês estão fazendo essa pergunta? Nós temos as nossas diferenças. Essas diferenças, elas são plano de Deus para vivermos o Evangelho. Para vivermos o Evangelho. E aí, é por isso que Paulo aqui ele vai dizer, se encha do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ele nos leva. Por que Paulo usa aqui, ele menciona o Espírito Santo? Ele já mencionou antes, capítulo 4, verso 1. Dá uma olhada lá. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o Espírito Santo que promove a unidade entre nós. É o Espírito Santo que faz valer o sacrifício de Jesus Cristo em nós, e aí nós somos humildes, mansos, pacientes, suportamos uns aos outros, por quê? Porque é o Espírito Santo que nos leva a viver o Evangelho. Não é a nossa própria força. Se você for procurar viver com sabedoria e prudentemente com a sua própria força, você vai ficar frustrado. Você precisa da força de Deus, você precisa do poder de Deus. Você precisa do Espírito Santo para fazer isso em você. É por isso, então, que Paulo vai dizer, se encha, se embriague do Espírito Santo. Não se embriague com vinho. Queridos, a embriaguez, ela não é própria do cristão. Fuja disso. Fuja disso. E aí Paulo menciona aqui o vinho especificamente, mas tem outras coisas que a gente se embriaga. A embriaguez, ela entorpece a gente. Ela nos tira da prudência. Ela nos tira da sabedoria. Ela nos faz entorpecer e ser conduzidos por aquilo que nos embriaga. E o que é que nos embriaga? O vinho, de acordo com Paulo, mas tem outras coisas. Videogame. Videogame é bom? Sim, legal. Eu jogo de vez em quando. Agora mais não, que o Mateus está lá na Hungria, né? Mas de vez em quando eu jogo. Mas se eu passar o dia todo jogando videogame, deixo os meus compromissos, deixo os amigos, deixo os estudos, deixo o trabalho. Os rapazes aí que casaram-se e continuam com o videogame. Cuidado, querido. Isso é embriaguez. Você está se entorpecendo. Maratonar séries. Isso é embriaguez também. Série é legal? Sim, às vezes eu assisto. Você precisa
ser criterioso em relação àquilo que você assiste, mas também a quantidade que você assiste. Isso também é embriaguez. E tantas outras coisas. Novelas também podem servir de embriaguez. Com a embriaguez, nós abandonamos a prudência e passamos a ser controlados por aquilo que nos controla, por ideias mundanas, desejos e paixões. Tá, mas como ser controlado então pelo Espírito Santo? Paulo vai dizer, verso 19. Falando entre vós. Perceba que no verso 19 ele usa o verbo aqui num tempo verbal que tem a ver com continuidade. Não é falar uma vez, é falando entre vós. Ou seja, temos que ter encontros frequentes e regulares. Por que a gente está aqui todo domingo? Por que a gente está aqui, além do domingo, sábado, além do domingo, às vezes na quarta, às vezes na sexta, às vezes na terça? Por quê? Porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo vai nos ajudar a ter prudência. Falando entre vós. Queridos, e aí se você vem esporadicamente, de uma maneira descompromissada à igreja, você perde a grandeza de ser cheio do Espírito Santo e todos os recursos que isso traz para você, na luta contra o pecado. Falando entre vós, como? Com quê? Qual o conteúdo dessa fala? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Queridos, está aqui o que se chama de princípio regulador do culto. Quando nos encontramos como igreja, nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que vem além disso é humano. Isso significa que danças é humano. Isso significa que shows é humano. Aquele ambiente de escuro, aquele ambiente de luminosidade própria para causar um ambiente propício, tudo isso é humano. O princípio regulador do culto é salmos, hinos, cânticos espirituais, quando nos reunimos. São músicas, tudo que fazemos cada vez mais centrados em Cristo e não no homem. Isso quer dizer que quando vemos a igreja, isso não tem a ver comigo e com vocês, tem a ver com quem nós prestamos o culto, a quem nós prestamos o culto. Se é agradável ou não a Ele. Se o que fazemos aqui é agradável a Ele, se Ele se agrada disso. E o verso 20 diz, sempre dando graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dito sempre aqui, queridos, a gratidão é marca do cristão. A gratidão é a marca do cristão. Se a sua comunicação é marcada pela murmuração, meu querido, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Porque a nossa marca tem que ser a gratidão. E, querido, como é fácil a gente murmurar. Como é fácil. E o duro que a gente se acha inteligente em fazer isso. Lembre-se, o tolo se acha sábio. Por exemplo, ontem, como eu mencionei, teve aqui o chá de cozinha. Como é fácil a gente murmurar numa situação como essa? O que eu vi, gente, eu dei glória a Deus, eu fiquei grato ao Senhor. Sabe por quê? O que teve de gente envolvida aqui, na preparação de tudo, eu dei glória a Deus.
Esses dias o Bruno e a Vivian instalando lâmpadas aqui no quiosque. O Bruno explorando a sua esposa, gente. A Vivian estava lá com a chave de fenda, aí o Bruno lá em cima na escada. Aperta aí! Puxa aí! Falei, Bruno, isso é exploração, cara. Estavam envolvidos, estavam outras pessoas na organização, a Gisele e a Raquel lá medindo o jarro das flores. Cada um, então, buscando ajudar e auxiliar como pode. É incrível, porque nesse momento, ainda nesse momento, vendo tudo isso, a gente ainda pode dizer, mas fulano de tal não veio, né? Mas você viu aquele lá que falou aquilo lá? Mas você viu aquilo lá que ele fez? É fácil, muito fácil para o nosso coração pecador nos perdermos na amargura das nossas murmurações, mas a palavra de Deus diz que uma forma de enchermos do Espírito Santo é vivermos em gratidão, dando graças por tudo. Não é por qualquer coisa, não é por aquilo que nos agrada, é dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que isso tem a ver? O que tem a ver isso com encher-se do Espírito Santo? Ou será que esse versículo aqui, Paulo não sabia como terminar? Como é que eu termino aqui essa parte? Deixa eu ver. Tá. Sujeitamos uns aos outros, tá? Será que foi assim? Claro que não. Queridos, a vida cristã é uma vida de submissão uns aos outros. É uma vida de sujeição. É uma vida de sujeição à igreja. Preste muita atenção nisso, guarde muito no que eu vou lhe dizer. As nossas relações, que são marcadas pela atuação do Espírito Santo, são relações marcadas pela submissão uns aos outros. Isso significa que, primeiro, aquele negócio de você vir na igreja na Páscoa e no culto de Natal, isso pode servir lá na igreja católica, mas na igreja de Cristo não funciona. Sabe por quê? Porque é no convívio com o outro, com a exortação um com o outro, é que o Espírito Santo atua entre nós. E se eu venho, mas eu me fecho em mim mesmo, e uso a igreja apenas, como eu já mencionei aqui, como supermercado, me sirvo e vou embora para casa, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe o que é que acontece comigo, as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas alegrias, ninguém sabe, eu não deixo ninguém chegar perto. Isso não é uma vida de submissão. Porque é quando o outro sabe, é que o outro ele pode exortar. E quando ele exorta à luz da palavra de Deus, eu me submeto. Eu me submeto. É quando alguém diz para mim, Nelson, cara, isso aqui você precisa pensar melhor. E aquilo lá eu não gosto de ouvir. Mas eu me submeto. Porque essa é a vontade do Senhor. Se é a palavra de Deus, eu me submeto. Como você tem agido em relação ao conselho da palavra de Deus para você? Quando a palavra de Deus tem chocado com você, tem confrontado os seus hábitos, como você tem agido? Você tem rejeitado ou você tem abraçado? Por causa de Cristo, no temor de Cristo, eu acato a exortação dos irmãos que me dizem que devo tomar mais cuidado com as companhias que eu estou andando, por exemplo. Eu me submeto. Por causa de Cristo,
Eu acato a exortação dos irmãos que me dizem que eu devo ter mais prudência ao lidar com o meu orçamento doméstico. Por causa de Cristo, eu acato a exortação dos irmãos que me dizem que eu devo ser mais amável no trato com o outro, mais cuidadoso com as minhas palavras, mais gentil quando eu falo com o outro. Isso é se submeter um ao outro. Isso só é possível por meio da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Como filho da luz, viva com sabedoria e se encha do Espírito Santo. Como você tem vivido? Como nós temos vivido? De qualquer jeito? Ou buscando a sabedoria do Senhor?